Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Estamos aqui então para nós estudarmos um pouquinho sobre ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Lembrando que esses três conceitos são bastante importantes você absorver e entender. Se caso ficar com dúvida, não conseguir acompanhar, busca outro material alternativo, busca uma outra videoaula similar, use também lá o seu livro que está em casa, que também tem algo relacionado a esses ângulos, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva então, deixe lá o seu like e ative o sininho. Para quando a gente postar aulas novas aí, você já recebe a notificação e passa a acompanhar aí a sequência do conteúdo, muito bem? De forma mais prática, mais cômoda. Então, bom estudo a todos e vamos na sequência aí. Ó. O que nós vimos na aula anterior, então, só para retomar um pouquinho. Situação, problema. Reconhecemos os ângulos como mudança de direção, os giros e ângulos retos e não retos. O que é que vamos ver na aula de hoje? É muito importante nós pontuarmos agora. Nós, na aula de hoje, nós vamos estar vendo, então, ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Muito bem? Sendo assim, então, nós vamos para ângulos congruentes. Ó, ao sobrepor os ângulos, notamos que os vértices e os lados dos dois ângulos coincidem. Que é importante observar, né? O que é essa coincidência, professor? Né? Então, nós temos aí o vértice P, temos o vértice O, vou colocar um sobre o outro. E aí nós vamos ter a semirreta OB, OA, OB, né? PM e PQ. E elas vão ficar sobrepostas, né? A semirreta Q fica sobreposta à semirreta OB, como está aqui, ó, né? E a semirreta OA e PM ficarão sobrepostas, né? E os vértices também. A gente fala então que houve aqui uma coincidência, né? Então eles coincidiram, eles têm a mesma abertura, a mesma medida. Então acompanhe para melhorar o nosso conceito, entendimento, ó. Dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Então eles terão que ter a mesma medida quando a gente fazer a sobreposição. E utilizamos o símbolo, esse símbolo aqui, na matemática, para dizer então que o ângulo AOB é congruente ao ângulo MPQ. Tudo bem? Melhorando aqui então. Quando nós for fazer a medida de um ângulo, comparar com a outra medida de um ângulo, então ao comparar, eu vou estar usando o sinal de igualdade, ó, certo? Tá? Agora, quando nós compararmos um ângulo ao outro, aí eu vou usar este símbolo aqui, ó, tá bem? Dizendo então que o ângulo AOB é congruente ao ângulo MPQ. Então tem que ficar ligado aí na questão do símbolo também. Tudo bem? Agora já podemos aí praticar, né? Fazer um exercício aí. Dois ângulos congruentes, então veja, na leitura aqui tu já vê que ele fala que é congruente. Então se é congruente, significa dizer que os dois têm a mesma medida, né? Então está aí. Então se eles são congruentes, o x mais 2 graus é um ângulo que está aqui e o outro é 30 graus. Então significa dizer que x mais 2 é a mesma coisa do que 30, né? Porque eles são ângulos congruentes. Sendo assim, a gente pode fazer essa análise de forma oral, né? Como ele quer saber o valor do x, qual é o número que eu vou colocar no lugar do x, que eu vou somar com 2 e vai dar 30, né? Fica fácil nesse caso de saber que é o 28. Mas podemos também fazer de forma detalhada, né? Fracionado, no passo a passo, né? Usando essa estratégia aqui. Então, no nosso passo a passo, nós podemos então igualar, né, as duas expressões aí. Né? X mais 2 é igual a 30, né, para ângulos congruentes. Então, sabemos que eles são congruentes, né? E aí podemos depois, no passo a passo, também pensar assim, ó. X mais 2 igual a 30. O número 2
pode ser tirado do primeiro membro. Então, se eu tirar, subtrair 2, né, e deixar a incógnita sozinho, como eu tenho aqui uma igualdade, se nós subtrairmos 2 do lado esquerdo, ou seja, do primeiro membro, vamos subtrair também no segundo membro, né, onde está o 30. Então, fica aí o princípio da igualdade, né? Vejam só então. X mais 2 menos 2 e 30 menos 2, né? Para manter a igualdade. Como são congruentes, tem que ser igual. Então, se eu subtrair 2 do primeiro membro, vou subtrair 2 também do segundo membro, né? Aí nós encontramos, então, 28, tá? É uma outra forma aí no passo a passo, né? Melhorando aqui, nós temos então o quê? 28 mais 2 igual a 30 graus, né? Nós já encontramos aí então o 28, certinho? Só substituir o valor encontrado então pelo x e sabendo que os ângulos são então congruentes, tudo bem? Agora vejam bem, no exercício 2, os ângulos AOB e o ângulo DOE em cada item são congruentes. Então significa dizer o quê? Se eles são congruentes ou não. Nesse caso aqui, é nítida a diferença, né? Então eles não terão a mesma medida. Já nesse caso aqui, ó, eles têm medidas bem similares. Então, fazendo análise de cada um deles, observamos então, no primeiro, não são congruentes. Mas por que não são congruentes, professor? Os ângulos não têm as mesmas medidas, tá? Porque para ser congruente, o ângulo tem que ter a medida igual, mesmo ângulo, né? E na B são congruentes, pois os ângulos apresentam as mesmas medidas. Sendo assim, a gente fala então que a OB é congruente a DOC. Muito bem? Agora veja o exercício número 3. Ó, considere a figura e responda o que se pede. Aqui está a figura, né? Observar a figura. Ao observar a figura, quais são os ângulos congruentes? Opa, vamos recapitular. Para ser ângulo congruente, precisa ter o quê? Medidas iguais, né? Então, ó, qual a condição para ser congruente? Dois ângulos devem ter a mesma medida para ser congruente, tá? Sendo assim, nós encontramos o ângulo AOB com 38 e encontramos o ângulo BOC com 38. Então, nós sabemos aí que esses são congruentes, tá? E não tem nenhum outro aí na nossa tabela que tenha medidas iguais, tá? Sendo assim, nós concluímos então que na linguagem de matemáticas o AOB é congruente a AOC. Muito bem? São os únicos dois ângulos, então, nesse caso, que têm a mesma medida. Ângulos consecutivos. Preste bastante atenção. Quando que eu sei que os ângulos são consecutivos? É bem importante, vocês anotar essas regras no caderno de vocês, tá? Então, dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice, né? Então, o vértice, nesse caso, O, vértice O, né? Terão, então, que ter o mesmo vértice. Além de apresentar o mesmo vértice, são denominados ângulo consecutivo quando eles têm lados em comum. Eles têm que ter um lado em comum, pelo menos. Pelo menos um. Interessante observar isso, ó. Pelo menos um lado em comum. Se isso ocorrer, eu estou diante de quem? De ângulos consecutivos. Então, vamos lá. Observamos aqui, nós temos uma figura. E nessa figura aqui que vocês estão observando, nós temos o vértice 0 aqui, o O, né? O vértice O, melhor dizendo. E eu tenho o lado OA, o lado OB e o lado OC, que são as semirretas. Tá? Então, essas semirretas que representam os lados, nós fracionamos, porque nós temos aqui, nessa figura, três ângulos. Então, nós fracionamos, colocamos aqui o primeiro, que é o AOB. Então, pode observar, ó, AOB. Depois nós temos o ângulo BOC, então que vem do B ao C. Tá? Então, você pode estar aí observando bem, né? Do B ao C. Aí nós temos o terceiro, que vem do A ao C, ó, do A ao C. Então, nós tiramos aí os três ângulos. Agora, vejam só.
Para nós entendermos o consecutivo, nós devemos lembrar que eles têm que ter o mesmo vértice e eles têm que ter um lado em comum, pelo menos, né? Então, observa lá. Vamos comparar os dois ângulos, então. O ângulo AOB. Então, veja bem, ó. O ângulo AOB, certo? Está mais azulzinho aqui, ó. O ângulo AOB. Tem o ponto vértice comum, que é o ponto O. Então, ok, uma condição atendida. Depois nós temos a semirreta, que é comum. AOB e BOC tem um lado OB que é comum. Então, esse lado OB aqui, nós observarmos, ó, o lado OB é comum para o ângulo BC e para o ângulo AB. Pode observar. Então, ele é comum para os dois. Essa é a razão que a gente diz, então, que esse ângulo é consecutivo. Se nós analisarmos o outro ângulo, né, nós temos lá o ângulo AOB e o ângulo AOC. Vértice em comum? Sim, está aqui o ponto O. O que eles têm em comum aqui? Eles têm em comum o lado, ou a semirreta OA. Então, ó, OA está presente nos dois ângulos. Pode observar, até na forma da descrição aqui, se nós analisarmos, ó, o A está aqui e o A está aqui. Então é comum? É. Ângulo consecutivo. Nesse caso, agora, qual que é o nosso lado comum? O nosso lado comum é OC. Então quer dizer o quê? Ó? O BOC e o AOC. Tem em comum? Tem em comum. Um lado em comum e o vértice também em comum. Então, nesse caso, estou diante também de ângulo consecutivo. Então, é muito fácil de você identificar se o ângulo é consecutivo ou não. Para o ângulo ser consecutivo, ele terá que ter um vértice em comum, nesse caso, o vértice O, e um dos lados que forma os dois ângulos tem que ser comum para os dois. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o ângulo BC. Então, esse ângulo aqui, ó, BC. E no outro ângulo eu tenho AC. Então, quer dizer o quê? O A e o C. O C passou a ser comum. Essa semirreta OC passou a ser comum aí aos dois. Sendo assim, nós estamos diante, então, de um ângulo consecutivo. Muito bem? Agora, exercitando, né? O autor fala assim para nós, ó, considere a figura e responda o que se pede. Os ângulos AOC e o ângulo COD são consecutivos? Então veja, eu tenho uma figura aqui que tem vários ângulos, mas ele pediu para que nós olhássemos somente o AOC. Então tu vai fazer o que? Ó? O ângulo A. Vamos melhorar aqui, deixa eu só colocar aqui um laser para nós acompanhar melhor. Ó, o ângulo AOC. Então, ó, ângulo AOC. Estou usando então um lado que é OA e outro lado que é OC. Muito bem? Depois continuamos. E COD. Daí vou lá. Ó. COD. Então o que vamos observar agora? São congruentes, né? Esse ângulo passou a ser consecutivo. Então observa lá. Nas condições deve ter o mesmo vértice. Tem um lado em comum. Observamos lá, ó, o lado C, comum para um e comum para o outro. Tá? Então eles são, né? Só voltando aí, né? Eles são consecutivos. Por qual razão? Eu tenho um lado em comum aí, que é o lado OC, né? Agora vejam só. Na sequência, então, sabemos que eles são consecutivos, né? Nós vamos para o exercício número 5. Os ângulos AOB. Então veja bem, ó, AOB. Então pegamos AOB. Então eu tenho meus lados aí, ó, o lado OA e o lado OB. E o lado COD são consecutivos? Então veja bem, o que eles têm em comum? Somente o vértice. Não tem nenhum lado comum. Olha só. AB e CD. Não tem lado comum? Não tem. Logo, o exercício 5, eu não tenho ângulo consecutivo. Muito bem? Combinado, então? Agora, na sequência aí.
nós vamos para o ângulo adjacente. É aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. Ó, quando que eu tenho um ângulo adjacente? Então, o ângulo adjacente, ó, tem que ser primeiramente consecutivo. Então, é muito importante pontuar isso aqui. Para ser ângulo adjacente, primeiro vai ter que ser ângulo consecutivo. Se ele não for consecutivo, já descarta. Opa, não é consecutivo. Não, não é. Bom, se não é consecutivo, já nem pode ser adjacente. Então está claro essa parte? Olha, para ser ângulo adjacente, o primeiro critério ele tem que ser consecutivo. E daí? Quando ele é consecutivo e adjacente? Porque ele pode ser consecutivo e não adjacente. Mas ele pode ser consecutivo e adjacente. Então prestem bastante atenção agora para não confundir. Então, ó, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Mas se ele tiver um ponto em comum, eles não serão adjacentes, poderão ser consecutivos. Então observa aí, na sequência, olha, nós temos aí, continuando, ó, AOB e BOC não possui pontos internos em comum. Então, primeiro passo, vamos observar aqui, ó. Nós temos então OA e temos OB e temos OC. São as três semirretas aí que representam a figura. Nós observamos que o lado OB, né, também dito aí como semirreta OB, né, está presente nos dois, certo? Então, se está presente nos dois, o que nós temos de certeza? Que são consecutivos. Agora eu vou fazer a segunda análise. São adjacentes? Então, para eles serem adjacentes, eles não podem ter pontos internos comuns. Então, vamos lá. Se nós analisarmos aí, então, o ângulo OA, né, com o OB, ou seja, o ângulo AOB, que é esse aqui, né? Aqui não temos nenhum ponto, não tem nenhum ponto, tá? Se não tem nada de ponto aqui no meio, nada, tá livre, então já não tem ponto em comum. O outro ângulo é o BC, que também não tem nenhum ponto aqui no meio em comum, certo? Não tem? Não tem. Então aí já explicou para nós que esse ângulo aí realmente é adjacente, além de ser, né, consecutivo. Mas como é que tu sabe que é consecutivo? Porque eu tenho um lado aí que é comum aos dois, que é o lado B. Muito bem. Melhorando aqui as nossas ideias, ó. Ângulo AOB. Veja só. AOC. Eles têm, agora, consecutivos porque eles têm o lado A em comum. Eles também têm um ponto em comum? Também tem. Então, eles não são adjacentes. Vamos encontrar esse ponto em comum aqui no estudo de ângulos, tá? Esse ponto interno comum que a gente fala é isso aqui, ó. Quando eu analisar o ângulo AOB, então, ó, AOB não tem nada no meio, certo? Nada. Então, se não tem nada, significa dizer, então, que ele não tem esse ponto comum. Agora, quando analisar o outro ângulo, que é do A até o C, ó, do A até o C tem esse ponto aqui comum, ó. Esse ponto comum porque ele sai do mesmo vértice, certo? Então tem esse ponto. Aí dá a característica dele não ser um ângulo adjacente, embora ele é consecutivo, certo? Então esse é o cuidado que tem que ter. É bem complexo aí se você não prestar atenção. Sugiro rever essa parte aí, tá? Lá no exercício talvez ajude um pouco, ó. Os ângulos BOC, né? O ângulo BC e o ângulo CD são adjacentes? Olha a pergunta aí. Então, o primeiro critério que a gente vai ter que fazer aqui é saber se nós vamos ter algum lado aí que seja comum aos dois, né? Então, observando aí, nós temos aqui o C, né? E aqui nós temos o C. Sendo assim, eu já sei que os dois estão na condição de ser consecutivo.
que não possuem pontos internos comuns são denominados adjacentes. Agora eu tenho que ver se possui pontos internos comuns ou não. Então agora você pausa o vídeo, a primeira parte eu já passei para vocês, né? Ele é consecutivo, e se ele for consecutivo, aí sim eu vou analisar se ele é adjacente ou não é. Se ele não for consecutivo, nem faça análise, né? Porque para ser adjacente, primeiro ele tem que ser consecutivo, como nós observamos, né? Muito bem. Retomando então, eis aí a resposta, ó. Eu não tenho ponto em comum. Ó, não tem ponto em comum e não tem ponto em comum, certo? Pode observar, ó, não tenho. Eu saí do D ao C, saí do C ao D, não tem ponto comum entre eles, e eles têm aqui uma semirreta comum, né, que é a semirreta C. Então, eles são adjacentes, certo? Então, no exercício 6, são adjacentes. Agora, observe o exercício 7. Olha só. Eles não são ângulos adjacentes. Mas por que não são ângulos adjacentes? Primeiro critério, né? Eles não são consecutivos. Olha, tem o AB e tem o CD. E nenhuma dessas semirretas é igual à outra. Então, se eles não são consecutivos, também já não serão adjacentes, certo? Então, olha lá. Ó, portanto, AB e CD não são ângulos adjacentes, porque eles não são consecutivos. Tudo bem? Aqui reforça bastante nosso conceito. Não tem como ser ângulo adjacente se antes ele não for consecutivo. Por isso é importante entender o que é um ângulo consecutivo. Muito bem? O que vimos na aula de hoje, então? Ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Não esqueça lá então de responder as duas questõezinhas lá no formulário para ativar a sua presença e ir praticando a aula de hoje, beleza? Aquele abraço a todos e a todas e bons estudos. Conto com vocês aí.